Bem-vindo a mais um programa Está Escrito. Será que Deus existe? Ou Ele é apenas uma energia? Como conhecer a Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, que você ouve agora um pouquinho na voz inconfundível de Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. Ele é totalmente grátis. Basta acessar novotempo.com/está escrito. Logo na primeira página você vai ver o ícone com o desenho do curso bíblico. Clique ali e preencha o seu cadastro. Você vai receber em sua casa, sem nenhuma despesa, esse kit com 3 CDs. São 21 temas apresentados por Cid Moreira. Você pode também baixar os áudios. É só clicar em áudios. Se você preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Mas não se esqueça de informar os dados completos, nome e endereço com CEP, para que possamos enviar pelo correio, ok? Você assiste ao DVD com a série O Que Eu Gosto Nos. O Está Escrito de hoje é o último programa da série. Pastor Ivan Saraiva vai dizer por que ele se batizou, se tornou membro e pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dirá também o que o levou a escolher essa denominação cristã como sua igreja. Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série O Que Eu Gosto Nos. Hoje com o tema O Que Eu Gosto nos Adventistas do Sétimo Dia. Olá, querido amigo do Está Escrito. Nós estamos no último programa dessa série apresentada aqui nesse DVD, O Que Eu Gosto Nos. E depois de apresentar aquilo que eu gosto nos católicos, nos luteranos, batistas, metodistas, pentecostais, depois de termos estudado o porquê do cristianismo estar tão dividido, finalmente eu gostaria não apenas de dizer o que eu gosto nos adventistas do sétimo dia, mas apresentar por que me tornei membro desta igreja e também a minha decisão para me tornar um pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a razão, como não poderia deixar de ser, obviamente é bíblica. Não é apenas um conceito pessoal, filosófico, uma tradição ou pressão familiar. Minha razão não envolve apenas laços de amizade ou ainda alguma vantagem econômica. Repito, minha razão é apenas uma, a Bíblia e somente a Bíblia. Então vamos para a Bíblia. Eu gostaria de ler com você o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 17. É um verso fundamental para a minha tomada de decisão. Apocalipse 12, 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Bem, você já aprendeu nessa série, o que eu gosto nos, que na linguagem apocalíptica, o dragão é Satanás, o inimigo de Deus e o nosso também, é claro. E você já sabe também que a mulher vestida de branca, que é mencionada no capítulo 12, é a igreja de Deus aqui na terra. Então nós sabemos que há um inimigo, o dragão, Satanás. Sabemos que Deus tem uma igreja aqui nessa terra, pura, imaculada. Em que sentido? Porque ela é isenta de erros? Não. Mas porque ela se mantém fiel à Bíblia, ao corpo doutrinário que encontramos na palavra de Deus. Agora, que igreja é essa mencionada no livro do Apocalipse? Será que é a igreja católica? Talvez a igreja batista ou metodista? Assembleia de Deus?
muito embora na Bíblia não exista, você sabe, uma placa de igreja mencionada, nós temos duas características muito claras dessa igreja, seja ela qual for. Você percebeu no texto que lemos quais são essas características da igreja de Deus na terra? Muito bem, é fácil. Ali diz que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Duas coisas, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Uma boa pergunta agora é quais são os mandamentos de Deus? Ora, se a igreja de Deus na terra, seja ela qual for, guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, eu preciso saber quais são esses mandamentos. Que mandamentos são esses que a Bíblia está se referindo? Bom, pode parecer uma pergunta muito simples, mas eu posso lhe garantir que a sua resposta é determinante para identificarmos qual é a igreja de Deus aqui na terra. E dependendo da sua resposta, você vai perceber que se a sua igreja preenche esses pré-requisitos para se qualificar como a igreja de Deus revelada no Apocalipse. Bem, se você é católico, por certo deve estar pensando, mas o mandamento do catecismo é válido na igreja católica? Será que é ou não é? Bom, você que é católico, preste atenção. A sua Bíblia católica, você encontra todos os mandamentos de Deus de maneira inalterada. A alteração está no catecismo. Agora, eu posso lhe garantir que quando o Apocalipse fala a respeito dos mandamentos, ele não está se referindo aos mandamentos que constam no catecismo. Veja só o que está escrito no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 18, a Bíblia diz assim: se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Bem, se você é um judeu, você pode até obedecer aos mandamentos, mas você não tem o testemunho de Jesus. E sem aceitar Jesus como Salvador, não há salvação. Como está escrito no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, a palavra do Senhor declara: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Bom, nós então estamos chegando a algumas conclusões. Primeira delas, os mandamentos que o Apocalipse se refere são os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da lei moral. Obviamente que não está se referindo ao catecismo, porque pelo contrário, se alguém muda qualquer coisa da Bíblia, Deus tem uma maldição para quem acrescentar ou tirar qualquer coisa das Sagradas Escrituras. Então, obviamente, querido irmão católico, que quando o Apocalipse diz que as duas características da igreja do Apocalipse, da igreja de Deus, é que guarda os mandamentos, são os mandamentos que estão escritos aí na sua Bíblia ou na Bíblia evangélica, não tem problema nenhum, e não aos mandamentos colocados no catecismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo aspecto, se você observar os judeus, eles guardam toda a lei, mas eles não têm Jesus. Então não adianta, o judaísmo não representa mais a igreja de Jesus na terra. Agora, se você é evangélico tradicional ou pentecostal, você por certo deve estar pensando, a minha igreja, ela guarda praticamente todos os mandamentos. O único que nós não guardamos, você pode pensar, é o sábado. Ou até que se justifique pensando da seguinte maneira: bom, eu não guardo o sábado porque o sábado foi mudado para o domingo. O meu pastor, reverendo, ancião, missionário, apóstolo, padre, disse que o quarto mandamento, o sábado, foi abolido e que não é mais necessário guardar, de maneira que nós verdadeiramente guardamos todos os mandamentos e temos o testemunho de Jesus. Será que isso é verdade? Você realmente acredita nisso? Que foi abolido apenas um mandamento? Bom, eu poderia criar uma denominação religiosa que desprezasse o quinto mandamento e então nós não mais iríamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Já imaginou uma coisa dessa? Ou poderia pensar o sétimo mandamento? Não, o sétimo mandamento foi abolido e aí então o ser humano pode viver uma vida depravada diante da sociedade que não há problema nenhum diante dos olhos de Deus. Ora, querido, ou a lei foi abolida ou ela não foi abolida. E nós sabemos que lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, uma lei foi abolida sim. A lei que sacrificava os cordeirinhos, porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, de maneira que
eu e você não sacrificamos mais animais para representar o sacrifício de Jesus, porque ele já aconteceu. Ou seja, você precisa guardar todos os mandamentos de Deus. Você já notou que o 4º mandamento é o que trata do sábado e ele é diferente de todos os outros 9 mandamentos? Porque os outros 9 mandamentos nos dizem o que devemos fazer para Deus e para o próximo. Mas o mandamento do sábado nos diz o que Deus fez por nós. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos gerou, que nos trouxe a vida. O sábado nos convida a desfrutar do descanso oferecido por Deus já aqui na terra. Vamos ler o 4º mandamento? No livro de Êxodo, 2º livro da Bíblia, no capítulo 20, no verso 8 até o verso 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O 7º dia é o sábado e nos lembra de celebrar a Deus como o nosso Criador. E há uma outra razão para nós santificarmos o 7º dia. Olhe para o Calvário, preste bem atenção no Calvário. É tarde de sexta-feira, perto da hora de saudar o sábado. Jesus pendurado na cruz relembra tudo o que fez para a nossa salvação. Ele estava ali agonizando e então ele proclama, está consumado, ou seja, missão cumprida, humanidade redimida. Outra vez o que acontece? Jesus descansa no sábado em homenagem à sua obra terminada. Preste atenção aqui, Deus terminou a criação do mundo e aí então ele descansou. Jesus terminou a sua obra e o que ele fez? Descansou. Exatamente como ele fez após a criação. Só que desta vez ele descansa no túmulo. E só depois então do descanso do sábado, Cristo levanta e se eleva ao trono nos céus. A ideia de adorar no sábado, o 7º dia, pode ser nova para você que está me assistindo agora. Ou você pode ter ouvido dizer que a guarda do sábado é coisa de legalistas, pessoas que vivem debaixo da lei, que vivem apenas no Antigo Testamento. Porém, nada poderia estar mais longe da verdade. Cada semana, o sábado nos diz para nos afastarmos das obras humanas e descansar nas obras de Deus por nós. Não é que a gente pare as nossas atividades no sábado, não é isso. Nós trocamos o sentido das atividades. Antes eu trabalhava para o meu sustento, para a minha alimentação, para manter a minha família. E no sábado eu trabalho pelo outro, para o outro. Eu me dedico ao outro, eu faço bem sem olhar a quem, sem nenhum tipo de retorno financeiro, social, nada. É o antídoto contra o egoísmo, contra a depressão de viver em torno de si mesmo. Querido, jamais se esqueça disso. Não somos salvos por guardar a lei de Deus, de maneira alguma. Somos salvos por descansarmos na certeza da graça redentora de Jesus. Somos salvos unicamente pela graça em Cristo Jesus. A Igreja Adventista do 7º Dia, desde a sua organização em 1863, reuniu em seu corpo de doutrina até hoje 28 crenças fundamentais. E muitas delas compartilhamos com outras denominações cristãs. O nome adventista se refere à segunda vinda de Jesus. Ela é apresentada na Bíblia mais de 2.500 vezes. E o 7º dia revela a compreensão do que está escrito em Ezequiel, no capítulo 20, no verso 12, que declara o seguinte: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Uma igreja que acredita no que os valdenses acreditavam. Os valdenses acreditavam no quê? Que a palavra de Deus é verdadeira. A Igreja Adventista é uma igreja
que acredita naquilo que John Hus e Jerônimo acreditavam sobre a necessidade da obediência a Deus. Uma comunidade que acredita no que Lutero ensinou, que Jesus é o nosso único Salvador. Uma igreja que aceita as verdades batistas do batismo por imersão. Uma igreja que aceita o ensino metodista de que devemos viver uma vida santa e sermos diferentes do mundo. Uma igreja que segue princípios de saúde equilibrados, como ensinam os judeus, inclusive os muçulmanos. Uma igreja que está aguardando o retorno de Jesus. Uma igreja que guarda todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, o sétimo dia, o quarto mandamento da lei de Deus. Bem, quando eu entrei para a igreja adventista, eu senti que poderia ser perdoado da vida que tinha levado. Achei também pessoas que pareciam estar comprometidas com suas crenças e princípios. Eles viviam, ou pelo menos tentavam viver, cada um desses princípios em suas vidas diárias. Há também um belo senso de comunidade dentro da igreja adventista. E eu realmente me sinto parte dessa família chamada Adventista do Sétimo Dia. Na vida existem alguns momentos muito específicos, que é quando decidimos algo pequeno, mas que pode afetar o resto da nossa vida. E este pode ser um desses momentos na sua vida. Você pode ter sido um fiel cristão de alguma outra denominação e talvez nunca tenha compreendido as coisas que examinamos nessa série. Ou você pode nunca ter tido muito contato com cristãos de uma maneira geral. Mas através desses programas, você agora compreende que Jesus está vindo logo e que nós estamos vivendo no final da história humana. Jesus ainda está nos convidando para nos tornarmos parte da sua igreja, parte do seu povo. Ele quer que você desfrute da paz, do apoio, do senso de pertencer que ocorre quando você se junta aos cristãos. Não há mais necessidade de permanecer alienado pelo pecado. Deus, você sabe, nunca força ninguém a nada. A decisão final continua sendo sua. Não rejeite o convite de Jesus. Ao tornar-se um membro da Igreja de Deus, você terá muito a ganhar, nessa vida e em toda a eternidade. Sabe, eu tenho uma coisa a dizer a você. Eu me tornei adventista do sétimo dia porque essa igreja tem uma característica que me faz ser pastor nela e entregar e dedicar a minha vida, a vida da minha família para essa igreja. E essa característica é, essa igreja segue esse livro e somente esse livro e nada além desse livro. É uma igreja puramente bíblica. E eu tenho segurança em afirmar para você o seguinte: se você reconhece que esse livro é um livro normativo, que é a palavra de Deus expressa, eu posso apresentar para você aqui todas as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apenas com esse livro. E eu consigo mostrar para você que, infelizmente, para desgosto e meu dissabor pessoal, muitas denominações religiosas não são plenamente fiéis a esse livro. Por isso eu pergunto a você, você é fiel a quem? A uma placa de igreja ou você é fiel à Bíblia? O meu compromisso é com a palavra do Senhor e não com uma placa de igreja. Entende o que eu quero dizer? A sua fidelidade e a minha, ela precisa ser colocada unicamente, integralmente na Bíblia. Talvez você seja um bom batista, como eu sou um bom adventista. Talvez você seja um bom católico, um bom assembleiano. Talvez você seja um líder dentro da Igreja Quadrangular ou da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Talvez você seja um bom presbiteriano, um bom luterano, um bom metodista. Sabe, não é essa a questão. A questão é, eu estou empregando a minha vida, eu estou conduzindo a minha família todas as semanas a uma igreja. A pergunta que você precisa fazer é, a igreja que eu frequento guarda os mandamentos de Deus na sua integralidade e tem o testemunho de Jesus